Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um devocional diário. Nesta ocasião, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre o batismo no Espírito Santo. Como bom pentecostal que nós somos e um pentecostalismo bíblico que nós defendemos, nós cremos no batismo no Espírito Santo. E o que a Bíblia fala sobre isso? Claro, não temos o tempo para desgastar todo esse assunto, mas vamos trazer algo de Deus para você dentro do nosso devocional diário de hoje. É a proposta de Deus para o nosso coração. Então, abra sua Bíblia em Atos 19, versículo 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, é importante que você esteja com ela aberta para meditarmos na palavra juntos. Eu já te peço, deixa o seu like, deixa os seus comentários. Se você ainda não é inscrito, e eu não quero acreditar nisso, mas se você ainda não é inscrito, aproveita agora, vai aqui embaixo e inscreva-se em nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho para que você seja sempre notificado pelo YouTube quando postarmos uma palavra de Deus em nosso canal. Lembrando que em breve estaremos postando aí, retomando nossos estudos bíblicos através de slides, e vamos falar sobre, já no primeiro estudo, vamos falar sobre o arrebatamento da igreja na visão do casamento judaico, daquilo que Jesus pregou em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Também aqui embaixo tem o botão compartilhar, clica nele, abre-se opções de compartilhamento, então compartilha esta mensagem para a glória de Deus. Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E você diz amém. Este é um dos textos que confirmam a veracidade do batismo no Espírito Santo. Paulo chega à cidade de Éfeso e encontra por ali alguns discípulos batistas. Batistas porque conheciam somente o batismo nas águas que fora pregado pelo profeta João Batista. Era o batismo que eles conheciam. Era o conhecimento que tinham chegado até eles. Quando Paulo pergunta se eles conheciam o Espírito Santo, se eles já ouviram falar sobre o Espírito Santo, eles falam que conheciam somente o batismo de João. E diz o texto que os que ouviam a pregação de Paulo explicando sobre o batismo, claro, de João, não tirando a validade doutrinária desse batismo de João, batismo nas águas para arrependimento, mas ensinando a eles o que João Batista também anunciou, que ele, João Batista, batizava nas águas, mas que depois dele, que antes dele, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E diz o texto que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e foram batizados no Espírito Santo, na imposição das mãos do apóstolo Paulo. E existe um mistério muito grande de Deus na imposição das mãos. Esta não é a primeira vez que isso acontece. Quando os servos do Senhor, em Atos 6, versículo 6, foram separados para o diaconato, houve a imposição das mãos. Quando Paulo e Barnabé
foram separados para a obra missionária, foram impostas as mãos sobre eles. No próprio ato de batismo no Espírito Santo, na casa de Cornélio, em Atos 8, houve imposição das mãos e eles começaram a falar em outras línguas. Eles foram batizados com o Espírito Santo quando houve a imposição das mãos. E a imposição das mãos é um dos rudimentos da doutrina cristã. Basta ir lá em Hebreus 6, 1 e 2. Os primeiros versículos falam sobre esse rudimento da doutrina cristã. E se a gente vai para o Antigo Testamento, existe também a imposição das mãos. Moisés estava com as mãos levantadas, imposição das mãos, em meio àquele conflito, aquela guerra, Deus dava vitória quando ele estava com as mãos levantadas. Havia imposição das mãos em cima do bode expiatório. Então existe um mistério de Deus na imposição das mãos, inclusive para o batismo com o Espírito Santo. É por isso que hoje nós, enquanto ministros do Evangelho, ministros da Palavra de Deus, temos que orar pelo batismo com o Espírito Santo, também com a imposição das mãos. Temos que impor as mãos com autoridade, com fé e com a certeza de que, assim como Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu dou. O próprio Cristo também, com a imposição das mãos, curava, sarava os que estavam feridos. Existe um mistério de Deus na imposição das mãos. E em Atos 19, 6, na imposição das mãos, houve batismo com o Espírito Santo e eles falavam em outras línguas. Porque o falar em outras línguas é a evidência física de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Como aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos 2 e 4, que eles falavam outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Apesar dos apóstolos impor as mãos, os discípulos de Jesus impor as mãos, vale deixar bem claro que quem batiza é Jesus. O batizador com o Espírito Santo é Jesus. Porque eu já disse aquilo que o profeta João Batista disse, que ele batizava nas águas, mas que viria um depois dele que ia batizar com o Espírito Santo. Então o batizador com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Na imposição das mãos dos discípulos, sim, também, mas quem batiza é Jesus. Ele pode batizar na imposição das mãos, ele pode batizar sem a imposição das mãos. Quem batiza é Jesus. Não é a imposição das mãos, não é a regra, é um meio também. Nós oramos impondo as mãos e Jesus é quem batiza, até porque a oração pelo batismo no Espírito Santo deve se considerar que a petição deve ser direcionada a Cristo. Deve haver a invocação do nome de Cristo, porque é Ele quem batiza. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. E não podemos confundir batismo no Espírito Santo com salvação. São coisas distintas. São fenômenos espirituais diferentes. Batismo com o Espírito Santo não quer dizer que a pessoa foi salva naquele momento. Pelo contrário, o batismo no Espírito Santo é para os salvos. O batismo no Espírito Santo, evidenciado no falar em outras línguas, é para os salvos. Então, primeiro vem a salvação, a regeneração, o arrependimento dos pecados. E então, depois vem o batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo é diferente de salvação e o batismo no Espírito Santo é para os salvos, não é para os ímpios. Ah, mas eu vejo uma pessoa ímpia falando línguas estranhas. Cuidado, o diabo é imitador. O próprio ser humano é um ser imitador. Nós, seres humanos, somos um ser
imitador. Então tome cuidado. Existem por aí línguas esquisitas, que não são as línguas espirituais dadas pelo Espírito Santo. São coisas diferentes. Então isto nos leva a uma reflexão. Todo crente que é batizado no Espírito Santo, ele fala em outras línguas. Mas nem todo mundo que fala as línguas esquisitas quer dizer que é batizado no Espírito Santo. Não sei se você pegou. Mas eu repito, quem é batizado no Espírito Santo, ele tem como evidência física, inicial, o falar em outras línguas. Mas nem todo mundo que fala língua estranha significa necessariamente que ele foi batizado com o Espírito Santo. Porque até em terreiro de macumba, eles falam outras línguas. Cuidado! Já lidei com várias situações que nós testemunhamos pessoas falando em línguas estranhas na igreja. E quando a gente percebeu, era demônio. Porque o verdadeiro batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. O crente é revestido de poder nesse momento. Ele nunca mais é o mesmo. Eu me lembro que quando eu me converti, ainda jovem, 18 anos, eu entrava na igreja, Assembleia de Deus, a igreja da qual até estou presente hoje como membro, pela graça de Deus, hoje diácono. E eu via toda a mocidade falando em línguas estranhas, a igreja incendiada, a igreja fervorosa. E eu dizia, Senhor, eu quero falar essas línguas. E alguém me ensinou que o falar em línguas era o revestimento de poder. Eu recebi essa doutrina. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu ficava, Senhor, eu quero ser revestido de poder. Eu quero falar em outras línguas. E comecei a me dedicar na palavra, a estudar a palavra, a orar, a jejuar, subia aos montes, me consagrava. E com mais ou menos 15 dias de crente, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E eu posso lhe garantir, meu irmão, que desde aquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Ministerialmente falando, eu fui incendiado pelo Espírito. O desejo de servir a Deus era maior, de evangelizar, de pregar. Comecei a pregar, Deus começou a me abençoar com o dom da pregação, o dom da elocução. Deus começou a me usar em profecia. Deus começou a me usar de maneira poderosa para orar e enfermos serem curados. E agora cabe a nós manter a chama acesa. Não deixar que o fogo se apague. Você entende isso, meu irmão? É por isso que nós precisamos ser incendiados pelo Espírito Santo de Deus. Não só para falar em outras línguas. Depois a gente pode até explicar mais sobre esse dom de línguas. Não dá mais tempo para o devocional de hoje. Mas o batismo no Espírito Santo não é só para falar em outras línguas. Não é só para marchar na igreja. Até porque uma coisa não está relacionada à outra. Mas é revestimento de poder. É estar mais capacitado para servir ao Senhor. Ah, mas eu já sirvo ao Senhor com dedicação, eu já sirvo ao Senhor com esmero, sem ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu lhe digo uma coisa, quando você for batizado com o Espírito Santo, você será incendiado. Será incendiado pelo Espírito Santo de Deus e não será mais o mesmo. Amém? Deixa eu orar por sua vida. Deixa eu orar para que o Espírito Santo te batize. Eu creio assim, mas você não está perto de mim. Mas eu creio que se você orar com fervor, o Senhor te batiza com o Espírito Santo onde quer que você esteja. Se possível, dobre os seus joelhos agora. Vá para um lugar isolado e clame do fundo do seu coração, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E enquanto eu estiver orando, você vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vai dizendo, Senhor, me perdoa, eu quero ser batizado, e vai se entregando em oração. E quem batiza é Jesus, e Ele está aí onde você está agora. Você crê nisso? Querido Deus, Pai amado, eu quero te agradecer por mais um devocional diário, pela tua mensagem que foi explanada e que faz arder o nosso coração, Pai. A tua palavra faz arder o nosso coração. E esta verdade é uma verdade da tua palavra. Jesus é o Senhor quem batiza com o Espírito Santo. É o Senhor quem opera
opera batizando com o Espírito Santo. Nós não cremos que acabou, que cessou o batismo no Espírito Santo, que cessou o dom de línguas. Nós não somos dessa turma, Senhor. Nós somos da turma que acredita na atualidade dos dons espirituais, porque a igreja ainda está na terra e o teu compromisso através dos dons espirituais é com a igreja. Os dons espirituais é para a igreja, Pai, e eu creio nisso, e é por isso que eu clamo agora: batiza, Senhor, com o Espírito Santo esse meu irmão, essa minha irmã que está clamando. Incendeia ele com o Espírito Santo nesse momento, Pai. Batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, Jesus, nesse instante. Incendeia ele com o fogo do Espírito, como foi no dia de Pentecoste, para que o teu nome seja glorificado, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.